a vida acontece enquanto você está planejando ela. Você dá aula de quê? Eu dou aula de ilustração e estamparia. Ah, é? Sim, aí me conta um pouco assim como você começou a ilustrar, como é que foi a sua carreira até agora? Eu não vou falar que eu ilustrava desde pequena, porque eu odeio quem fala isso. Tipo, eu gostava de desenhar desde quando eu era pequena. Cara, toda criança gosta de desenhar. Uhum. Então, é uma coisa que ou você continua ou você perde, né, com o tempo. Mas eu sabia que eu não queria fazer nada que fosse convencional. Nunca gostei de área muito exata, nem nada. Uhum. E, na verdade, eu sou formada em moda, né? E não era uma área, assim, que, nossa, eu quero trabalhar com moda e tal, nada disso. Eu queria prestar vestibular, né? Tinha acabado o ensino médio e tudo mais, na verdade, fiz supletivo. E eu precisava entrar na faculdade. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí prestei tinha que escolher 3 opções, e aí eu podia escolher qual que eu queria. E aí eu escolhi moda. E aí comecei, e aí fui tocando, né? Falei, vamos fazer. Não, não é que eu não gostava sim, inclusive já tinha até trabalhado, não com moda especificamente, mas uma confecção de uniforme. Uhum. Foi um dos meus primeiros empregos, então eu já estava mais ou menos por dentro de tecido, costura, essas coisas, né? Mas na faculdade de moda seria para estilista de moda ou designer Na de verdade, moda? design, né? Que no final das contas te abre todas essas portas, né? Uhum. Seja ser estilista, modelista, criar uma marca, né? A parte mais administrativa também, enfim, trabalhar com a parte visual, figurino, então abre porta para tudo isso. Uhum. E aí eu entrei e fui tentando ver ali dentro o que eu encaixava, né? Do que eu gostava de fazer. Então a gente tinha aula desde modelo vivo, que é uma coisa bem de arte mesmo, né? De artes plásticas, até aula de costura e modelagem. Obviamente eu tinha minhas preferências e fui seguindo. Gosto disso, não gosto daquilo. Nunca tive muita pressão de, eu tenho que descobrir o que eu quero. Até hoje eu não sei muito bem o que eu quero, sabe? E fui seguindo, fui levando, fui vendo o que eu gostava e o que não gostava. E aí no último ano eu descobri que eu gostava muito de estamparia e voltei meu TCC para isso. E aí formei, né? Inclusive eu vou até dar uma palestra na UEM no início do próximo mês sobre essa transição, né? De faculdade para mercado, como que funciona, né? Como que é essa transição. E aí eu saí e de cara eu já tentei trabalhar por conta própria. Falei, não, eu quero ilustrar, quero criar estampa. E aí foi o primeiro socão que eu tomei, porque eu tinha zero experiência. Ninguém sabia quem que eu era, não que agora eu seja famosa, mas ninguém sabia quem que eu era. E aí eu falei, vou ter que arrumar um emprego. Normal. E aí já fui de cara numa empresa que trabalhava com uniforme de novo. Só que eu trabalhei aqui em Belo Horizonte, porque essa outra empresa que eu trabalhei primeiro foi lá na minha cidade, né? Só que era uniforme esportivo. O que eu tinha trabalhado era uniforme escolar. E aí não gostei, assim, não cheguei nem a ficar, né? Foi só mesmo porque eu precisava de um trabalho, precisava ganhar dinheiro. E aí depois fiquei em casa um tempo, continuando tentando fazer as coisas como freela, trabalhando por conta própria. Só que teve uma hora que não deu mais, eu tive que de novo procurar outro emprego. E aí caí na estamparia de vez, né? Já tinha formado, né, feito as coisas na área. E aí fui trabalhar dentro de uma gravadora, que a gente chama, né? Como se fosse uma gráfica, só que de tecido. E aí fui ganhando experiência lá dentro, né? E aí eu falei, não, agora eu já posso me considerar uma profissional dessa área, né? Eu já formei, não que precise de formação necessariamente, né? Mas já estou formada, já tenho experiência, agora vai ser mais fácil conseguir construir alguma coisa por conta própria, né? Claro que você deve entender isso muito bem, né? A gente não para de fazer os nossos projetos pessoais, esses projetos paralelos, enquanto a gente vai trabalhar em uma outra coisa. Então, esse tempo inteiro que, até antes mesmo de formar, eu já tinha os meus projetos, né? E fui seguindo como as coisas puderam seguir, mas mantendo sempre o foco. Então, assim, enquanto eu trabalhava, por exemplo, numa estamparia, eu também já dava aula. Então, eu fazia essas duas coisas. Trabalhava o dia inteiro, chegava em casa e dava aula. Até o momento que eu pudesse, assim, falar, não, agora eu vou só dar aula. Então, foi mais ou menos isso, e aí é como eu tô hoje. Consegui, né, me fixar nessa ideia de dar aula e de ensinar. E tudo começou com um canal, né, no
no YouTube. Eu falei, não, acho que talvez ensinar seja uma coisa legal. E aí comecei a profissionalizar isso. E tentei o máximo possível deixar isso tomar conta. Quando eu vi que dava para ganhar dinheiro suficiente para não precisar de outro trabalho, aí eu pedi demissão. E aí, né, onde eu tô hoje. Faço freela ainda, obviamente, para poder completar. E é aquela coisa, quando a gente é autônomo não dá para focar numa coisa só. Sim. Porque tudo pode ruir, né? Vide o momento atual que a gente tá. Então, eu faço freela, dou aula também, faço vídeo, essas coisas todas, e o que aparecer, porque comigo não tem nada fixo. É o que eu achar que eu gosto na hora, eu vou, sabe? Ah, que legal. E você começou primeiro no YouTube e depois foi evoluindo para dar aula? Sim. Eu comecei no YouTube. Qual que era a ideia? Eu ia aprendendo coisas, descobrindo coisas e contando para as pessoas as coisas que eu ia descobrindo. Às vezes eu tinha um ensinamento na faculdade e quando eu cheguei no mercado eu vi que era um pouquinho diferente. Então eu ia fazer um vídeo, aprendi alguma coisa sobre impressão, trabalhei como arte finalista, né? Então eu tinha muito contato com o moço que imprimia e, consequentemente, eu ia ganhando muita experiência, pelo menos teórica, de impressão, que é uma coisa que às vezes a gente não tem. Quem cria estampa, às vezes, fica só nessa parte de desenhar, de raportar e tudo mais, esquece um pouquinho essa finalização. Então, era uma coisa a mais, que ninguém nunca tinha me contado. Então, a ideia era essa. Começar, né? Comecei, não foi nada planejado, assim, né? Essa sequência de coisas, mas comecei com essa proposta de contar alguma coisa que ninguém nunca tinha me contado. E é o que eu tento levar até hoje. Né? Ah, legal. É uma boa proposta, realmente. Às vezes é muito difícil achar informação, né? Então, hoje em dia, eu acho que tá meio que viralizando essa história de passar informação. Sim. O que é bom e ruim, né? Eu sempre converso com outros profissionais sobre isso. A disseminação da informação é uma coisa muito boa, a gente só tem a ganhar, mas também tem que tomar muito cuidado, porque tem informação boa, tem informação não tão boa. E quando a gente, às vezes, está começando, não dá para diferenciar uma da outra, né? Então, é aquela coisa, não tem que beber de todas as fontes. E sempre perguntando os porquês, porque aí você vai filtrando o que vale a pena ou não. Tem gente que não necessariamente ensina o certo online, né? Porque não tem fiscal. Sim, exatamente. E é uma área também complicada, porque não é 1 mais 1 é igual a 2. Pra gente pode dar 10 o resultado dessa conta. Sim. Então, fica às vezes até difícil de você classificar isso. Só que tem coisa que, né, sei lá, um tecido de algodão, um ponto. Isso não tem como você questionar, mas agora técnicas e tudo mais, aí é tudo muito fluido, né? Sim, verdade. É verdade. E assim, eu sempre observei muito mais essa disseminação da informação de fora, né? Tipo, dos canais americanos, etc. Hoje em dia que tá começando mais aqui no Brasil. Eu também sempre tive muita referência de fora, né? E às vezes até com um pouco com uma ideia de que por que será que a gente tem tanta referência fora e pouca referência aqui? Né? Então, assim, eu sempre pensei, será que um dia eu posso ser uma referência aqui, no mesmo nível que a gente vê uma referência de fora? A gente tende a confiar muito mais numa informação de fora, né? Eu acho que porque lá fora tem essa cultura de você estabelecer uma imagem online, né? Aqui no Brasil a gente ainda tá engatinhando um pouco nisso. Sim, isso vem de tudo em quanto é lugar, assim, tudo quanto é lugar que eu digo, desde uma questão cultural, social, né, econômica também, então tudo isso vai influenciar em como a gente caminha. Então a gente até tenta, mas às vezes é difícil ter acesso a algum material, né? Então, querendo ou não, a gente ainda, mesmo querendo estar um passo atrás, em muita coisa, às vezes até pelo acesso a alguns materiais. A internet ajuda muita coisa, mas às vezes tem gente que é incrível, mas não consegue comprar papel porque na cidade não tem, ou tem que importar e o dólar tá, sei lá, R$6, né? Sim. Então essas coisas vão só complicando. Então às vezes fica difícil, a gente acaba ficando um pouquinho para trás. Quando eu comecei em 2014, não tinha ninguém fazendo online brasileiro. Eu procurava nada. Aí eu comecei a procurar em inglês.
Aí foi que eu comecei a achar algumas pessoas para assistir, algumas informações, porque naquela época eu era de outra carreira, né? Então eu advogava. Então eu comecei a pintar para assim desestressar, relaxar um pouco e ia procurar assim técnicas online. E aí naquela época não tinha nada, só mesmo em inglês que eu consegui achar algumas pessoas. Eu acho que quem fala isso muito é o Paulo Cuenca, não sei se você conhece, e ele fala de infotenimento, né? Que é você passar a informação e entreter ao mesmo tempo. Então, Sim. Canal no YouTube já tem há um tempo, mas era às vezes mais de jogos, né? Ou de react, música e tudo mais. Então abriu-se uma porta dentro desse veículo para a gente poder comunicar informação, mas comunicar informação de uma forma que a pessoa te acompanhe ali. Sim. Né? Então, entretendo ao mesmo tempo, que é uma luta que eu tenho eterna. Como fazer um conteúdo que vai ser legal de assistir, né? Eu tô sempre tentando pensar uma forma diferente de manter a pessoa ali, né? Para não ser uma coisa muito entediante também. E dar prazer de estar tentando aprender e assistir alguma coisa. Porque se a intenção for só dar aula, né? Ou do aluno só de aprender, às vezes você... Não quero aprender agora. Eu vou assistir esse outro vídeo que é mais divertido. Mas se o seu canal... E é aquela história da vitrine, né? Então você precisa chamar atenção. Você tem 20 canais, tem que fazer o seu ser clicado primeiro e as pessoas passarem mais tempo com você. Exato, E como é que você balanceia o seu canal com o seu trabalho? Eu odeio falar sobre isso, porque eu deixo muito o canal de lado. Mais do que eu gostaria. Eu tento dar prioridade para aquilo que me dá dinheiro, né? Infelizmente não tem como eu deixar, por exemplo, um freela de lado, um cliente de lado para falar, eu preciso de tempo para poder gravar vídeo. Então, sempre que eu estou muito atarefada, a primeira coisa que dança é o canal. Ele fica parado, ele inclusive tá parado. Eu sempre falo, gente, voltei, agora eu vou voltar para sempre, e aí eu paro logo em seguida. Mas eu faço tudo sozinha, então é muito difícil administrar as coisas. Às vezes parece fácil, né? É só ligar a câmera, gravar o vídeo. Mas quando eu faço um tutorial, por exemplo, tem fora esse aparato técnico, né? Quando eu vou ensinar um tutorial, por exemplo, eu faço aquele tutorial um monte de vezes. Pra, na hora de eu ensinar, não ficar aquela coisa tipo, pera, deu errado. Não, deixa eu voltar. Pra ficar fluido. Sim. Né? E às vezes na hora que eu tô fazendo errado, aí eu tenho que parar de gravar, começar de novo, né? Então, assim, às vezes eu até fico, será que eu não deveria deixar o erro ali para não parecer que eu tô roubando? Mas eu penso muito como se eu estivesse assistindo. Então, se eu entrei num vídeo, como fazer rapport, eu quero ver ele inteiro, né, o passo a passo, quase que metodológico da coisa. Sim. Se você insere um erro de gravação ali no meio, às vezes quebra o raciocínio da pessoa que está aprendendo, né? Eu acho que perde a legitimidade também um pouco, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu assisto muito vídeos de pessoas testando algo, né? Ou fazendo um review. Isso é diferente da aula. Completamente diferente. Quando elas deixam um erro, não é realmente um erro, elas só estão testando, elas estão ali como um estudante quase, né? Sim, uma experimentação, né? Exato. Isso mesmo. Ou quando você está criando uma... se você tivesse, por exemplo, só fazendo uma demonstração de arte, aí você poderia incluir um erro, porque aí você até ensina como consertar. Mas exatamente. Num tutorial é meio diferente, né? E aí eu acabo deixando o canal de lado. Então sempre que eu tenho tempo, eu tento gravar o máximo possível de vídeos em sequência, porque tem ânimo também, né? Então a gente tem que estar com gás para poder fazer o vídeo, não dá para chegar e falar, gente, que ninguém vai assistir. Então, quando eu tô bem animada, quando eu tô com a cara mais ou menos, que eu descobri que me colocar no vídeo é mais interessante do que simplesmente deixar só a tela ali do Photoshop, né? Inclusive, eu descobri isso assistindo um canal de tutorial. E eu falei, gente, é muito mais legal ver o cara falando ali comigo do que só ver a tela dele, né? Sim. E a pessoa pode escolher, porque às vezes ela quer de fato só ouvir o áudio e aí ela pode. Né? Pode. Ela pode, assim, que nem um colega meu tava falando que tava assistindo o vídeo que eu
Fiz só com o fone, sem fio e limpando a casa. É ótimo, tá ótimo. É exatamente o que eu faço. Tem muito canal que eu faço isso. Deixo ele rolando ali o vídeo e paro para trabalhar. Não fico necessariamente prestando atenção na imagem, mas só ouvindo, né? Sim. Seria mais ou menos a ideia do podcast mesmo. Isso, exato. Talvez eu comece a postar numa plataforma só de podcast, né? Mas... ótimo. Mas é porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu tô tentando postar, assim... primeiro eu só tava com o Instagram. Aí agora eu tô Instagram e YouTube. Então já é uma coisa muito grande. Aí eu tô deixando... Assim, eu me estabilizar ou me acostumar um pouco com o ritmo pra poder pensar em outra coisa. Eu sou a louca, eu já vou tudo ao mesmo tempo. Já tentei fazer um podcast, fiz um episódio, mas depois eu falei, não sei se vai dar certo. Ao mesmo tempo que a gente tem tanta coisa pra falar, a gente tem que ver como vai falar, né? Sim. Como que vai abordar. E às vezes acontece muita coisa e eu até gravo, mas eu tô tão de cabeça quente que aquilo aconteceu e que eu quero falar, que depois eu escuto e falo, não. Isso foi mais um desabafo pra mim do que uma coisa que eu vou postar, sabe? E aí eu acabei filtrando tanto que tem um episódio só. Que foi o primeiro. Depois nunca mais eu postei nada, sabe? Mas é bem interessante e ajuda muito, né? Acho que quem tá nessa área tá o tempo inteiro querendo consumir informação, mas o nosso olho tem que estar no nosso trabalho. Então, sim. Ouvir é muito importante, né? É verdade. Hoje eu tava falando nessa dificuldade, assim, de gravar, né? Eu comecei um quadro ontem. Normalmente eu pinto, assim, um quadro de paisagem como esse. Eu pinto, assim, entre 4 e 7 horas, mais ou menos. Isso, assim, direto, né? Aí, só que eu tava gravando. Então, até eu começar a misturar a primeira tinta, já foi umas 2 horas. Porque ajeitando o ângulo, aí ajeita o cavalete, ajeita a câmera, aí o meu tripé quebrou, aí foi toda uma coisa. Eu já desisti de fazer isso. Eu não sei se pra você muda. Eu sou uma negação. Se eu falo assim, gente, vou gravar aqui o que eu tô fazendo, só dá errado. Assim, não, desde assim, que não deu... o tripé quebrar, o desenho tá completamente errado. Sim. Porque a sua atenção tá nas duas coisas ao mesmo tempo, vira uma loucura. Aí, o meu tripé foi minha mesa, né? Eu botei o cavalete numa outra posição, aí fiquei gravando tudo, só que aí a bateria acabou. Nossa. Tipo, em meia hora a bateria acabou. Ou seja, eu já perdi o dia inteiro, várias horas, porque eu tava esperando a bateria coisar. Carrega. E eu, assim, com a maior vontade de continuar o quadro, mas eu me obriguei a parar, porque eu queria muito fazer o vídeo. Aí eu fui fazer o mural da minha filha. Usou o tempo, mas é assim mesmo, né? Eu acho complicadíssimo. Toda vez que eu paro pra poder gravar alguma coisa, eu sinto que eu não faço como o meu máximo, sabe? Porque minha atenção tá dividida em duas coisas, entre olhar a bateria, olhar se tá focando e fazer o que eu tô fazendo e pensar de forma criativa, né? Então, não é um negócio só ligou e gravou, né? Você tem que, bem complicado. Você quer levar isso a sério, você tem que cuidar do que você tá fazendo, né? É verdade. E assim, você não quer que fique uma coisa meia boca, né? Ou que a pessoa veja e... Ai, nossa, tá escuro. Ou ela tá passando o tempo todo a mão na frente da câmera. Sim. Tem que ser uma coisa bem legal, né? Tem... Acho que sim e não. Acho que tem quando você quer, de fato, levar isso adiante, né? Às vezes começa de uma forma mais amadora. É o que eu falo, começa do jeito que tá, foda-se. Não interessa. Depois vai melhorando. Mas, a partir do momento que você resolve falar, não, eu quero fazer isso, eu vou sentar e vou gravar um vídeo, ele tem que ser, né, bem estruturado, as coisas tem que... O máximo que você conseguir, às vezes você não consegue o que você acha que seria perfeito, né? Sim. Mas tentar, às vezes, uma iluminação, essas coisas ajuda bastante. Começa com o que vai, mas a partir do momento que você falou, eu quero isso, aí você melhora. Eu tive que fazer um monte de coisa, comprar câmera, iluminação, tripé, mas eu não esperei eu ter tudo isso para poder começar. Sim. Né? Comecei com o que tinha, tanto é que os primeiros vídeos, não que hoje esteja do jeito que eu quero, mas os primeiros vídeos são piores, assim, em questão de qualidade. Né? Sim, verdade. No início, né, quando eu tive logo a ideia, eu pensei assim, primeiro eu vou fazer o banner, primeiro eu vou fazer a minha introdução e depois eu vou gravar. Aí você nunca sai do canto. Então, dessa vez, eu comecei a gravar um monte
Eu já tenho, assim, acho que uns 5 ou 6 vídeos gravados. E aí, eu, mesmo pensando assim, não, essa introdução não vai ser pra sempre, mas aí eu tô botando, sabe? Uhum. É o que você falou, né? Vai colocando. Que uma hora você troca. Exato, troca, faz um rebranding, faz o que for. Exatamente. E como é que você define o seu estilo de arte? Posso responder que eu não defini? Eu sou acho que todo mundo, né? É muito as referências que a gente tem. Minhas referências trocam o tempo inteiro. Então, o meu estilo troca o tempo inteiro. Eu acho que o meu estilo é o que eu estou estudando naquele momento. E, consequentemente, o estilo das coisas que eu faço, que eu publico, etc., vão seguir aquilo ali. Mas isso é Celina artista. Celina designer não tem, por enquanto, né? Não tem um estilo. Por hora, o meu estilo é o estilo que o cliente pede. Uhum. A partir do momento que eu, de fato, consegui me tornar uma designer muito grande, aí as pessoas vão me comprar para ter aquele estilo, né? Uhum. Mas, por enquanto, eu sou o que o cliente precisa. Desde que dentro da minha especialidade, digamos assim, hoje em dia eu posso recusar trabalho para marca ou empresa ou cliente que eu acho que não está alinhado às coisas que eu penso, né? Mas nem sempre foi assim. E a tendência é que cada vez mais eu consiga filtrar isso. Mas então, teoricamente, eu não tenho um estilo definido, uma técnica que eu só uso isso. Eu gosto de experimentar, né? E testar coisa diferente. Um dia eu tô só aquarela floral, outro dia eu tô nos abstratos, nanquim, pintando parede, por aí vai. Uma coisa certa, vai ter flor. Mas fora isso, minha afinidade é muito grande com realismo. Eu também gosto muito. O meu mais natural, assim, é pintar ou desenhar o que eu tô vendo. E não fazer um cartoon ou um abstrato. Sim. Eu demoro muito mais pra fazer cartoon. Eu também. E às vezes tá bom, mas você vê que o negócio tá meio torto e dentro do realismo não estaria certo. Aí você fica. Até difícil pra quem faz realismo, às vezes fazer uma coisa que não é realista. No sentido de proporção, por exemplo. Né? Mas eu gosto bastante. E eu tento muito. Meu desejo mesmo, né? É desenhar um realismo surrealista. Então, representar algo surrealista com uma técnica realista. Mas ainda estou assim, muito longe disso. Ainda estou estudando realismo para depois incrementar esse surrealismo. A ideia seria representar sonhos, né? Uma viagem muito doida minha. Mas para eu conseguir, por exemplo, essa noite, sonhei com o ET, que eu morro de medo, e o ET estava me assediando, não sei o quê. Então, se eu tivesse que representar isso, seria algo surreal, né? Como que eu ia fazer isso de forma realista? No sentido de, se eu desenhasse um ET, eu queria que ele parecesse muito real. Né? E não assim, como se fosse um quadrinho, né? Que não tem problema nenhum, mas o que eu quero não é o que eu quero. Então, eu ainda preciso treinar o realismo para poder saber representar essas formas. É um exemplo que eu sempre dou. Para você desenhar um lobisomem, que vamos colocar que seria aí um ser surreal, você precisa saber desenhar um lobo e um homem, né? Para depois você incrementar esse elemento da fantasia. Então, eu me vejo ainda muito dentro desse estudo das formas e da técnica realista. Para um dia, quem sabe, eu conseguir incluir, né, no que eu faço, o que seria o surreal. Se eu não mudar de ideia no meio do caminho, pode acontecer também. Se você pudesse dar um conselho para quem quer ser ilustrador, mas está apreensivo, o que você diria? O que eu diria? Eu tava pensando, muito engraçado você perguntar isso, que eu tava pensando esses dias em gravar um vídeo justamente sobre isso. Eu não lembro como que é a frase, antes mal feito do que não feito, seja menos perfeccionista, né? E faz, porque nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Acho que uma característica muito forte de qualquer designer ou artista é que nós somos muito, muito exigentes, né? Com a gente mesmo, inclusive. E mais do que, às vezes, até com outras pessoas. Então, só faz. Só faz. Do jeito que tiver, faz. Porque você nunca vai achar que tá bom o suficiente. E aí você nunca vai fazer. Se você deixar para poder postar um desenho seu no Instagram, quando você achar que ele tá bom, você nunca vai ter um desenho seu no Instagram, porque você nunca vai postar. Você nunca vai achar que é legal o suficiente, né? É o melhor que a gente consegue fazer naquele momento. Né? Então, e faz parte do nosso aprendizado. Eu falei esses dias, eu não sei quem que
falou essa frase, foi o John Lennon, se foi uma outra pessoa, ou não sei se foi um diretor de cinema, que a vida acontece enquanto você está planejando ela. Né? Eu já ouvi falar, mas não sei quem falou também. Também não lembro. E é mais ou menos isso. A nossa arte, igual você falou, o estilo, etc., né? Isso acontece enquanto a gente está estudando, enquanto a gente está praticando. Né? Então, se a gente pegar um artista referência, sei lá, um Monet, etc., o que a gente vê era o que eles estavam fazendo na época. Sabe-se lá se eles achavam que estava bom naquele momento. Mas é o que ele fez. Né? Inclusive, agora eu não estou lembrando qual pintor que é, mas é inclusive um pintor que, não sei se não é o Leonardo da Vinci, mas que pinta realismo, e quando você vê a linha do tempo, eu até postei isso, ele passa por quase todos os estilos até chegar no que ele ia fazer. Né? Inclusive, o realismo não é o último. Então, assim, ele vai... Acho que ele até, inclusive, começa, talvez, com realismo e termina com sei lá o quê. Então, Picasso também, pouca gente sabe. Eu acho que é o Picasso. Muita gente não sabe que antes ele fazia paisagens realistas, igual o Monet. Mas foi um negócio, assim, muito louco, porque você nunca ia imaginar, né? Então, o que você é o que você está fazendo ali naquele momento. Vai ser a sua história, então faça. Se você não faça, não vai ter uma história para você contar depois, porque ficou tudo ali, né? Ficou tudo guardado, você não mostrou isso. Então, só faça. Esse é o conselho, faça. Obrigada por ter participado. Eu que agradeço, foi ótimo. Eu fiquei super animada quando você disse que sim. Eu sempre falo que sim, adoro. Adoro, te agradeço muito, muito mesmo. Foi super divertido. Arrasou, isso aí.